O Evangelho de São Lucas, ele é visto de uma forma especial. São Lucas vê a vida de Jesus como uma grande viagem. Uma viagem que começou lá nas montanhas da Galileia, no pequeno vilarejo chamado Nazaré, desceu as montanhas, passou pelo o mar da Galileia, cidade de Cafarnaum, onde estava Pedro, foi subindo, passa pela cidade de Jericó, à beira do Mar Morto, depois ele sobe as montanhas da Judeia até chegar na cidade de Jerusalém. O início da viagem de Jesus, ele começa como uma poesia, uma grande beleza. O Senhor que se manifesta como o Galileu, que vai falando de coisas bonitas e recordando às pessoas o grande amor que Deus tem por ela, contando a elas, falando através de parábolas, como uma mãe, um pedagogo vai ensinando às criancinhas as coisas do alto, as coisas do céu, e ele vai falando das sementes, vai falando as várias historinhas e vai contando e vai mostrando, até que de repente ele começa a descortinar e mostrar uma realidade que eles não têm ainda capacidade de entender: o sacrifício da cruz. E ele chega na cidade de Jerusalém e o que espera por ele é justamente a morte, a dor, a cruz e o sacrifício. O que ele fala no Evangelho de hoje é justamente esse descortinar da cruz. Jesus que é rejeitado e que vai falando: hoje eu preciso caminhar, amanhã eu preciso caminhar, depois eu também preciso caminhar. Jerusalém, Jerusalém. E aqui acontece algo que eu acho que é a parte mais triste do Evangelho. É uma parte muito, muito triste. Porque Jesus compreende assim de forma profunda a incompreensão de um povo. Ele passou fazendo tantas coisas e o povo não compreende. Herodes ali quer matar Jesus. Jesus ali já reage, chamando Herodes de raposa. Mas depois ele para no Monte das Oliveiras. E é muito interessante. O Monte das Oliveiras, ela fica bem na frente do Monte de Monte Sião, onde está a cidade de Jerusalém. Entre o Monte das Oliveiras e o Monte Sião tem o Vale do Cedron. E dali você vê a cidade de Jerusalém inteira, cidade bela de Jerusalém. No final do dia, quando o sol está se pondo, a cidade fica toda dourada, com os raios do sol. A coisa mais linda, é um espetáculo ver a cidade de Jerusalém no final do dia. E Jesus vê aquela cidade, a cidade que Deus tanto amou, a cidade que Deus dizimou nações por causa dela, a cidade que Deus cuidou, que Deus zelou, como disse o profeta. Agora é a cidade que mata o próprio Deus. E Jesus chora sobre a cidade de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, como eu queria reunir você debaixo das minhas asas, como uma galinha reúne os seus pintinhos. Jerusalém, Jerusalém, se você soubesse quem te visitou. Esta é a triste história de Jesus. Mas essa também vai ser a nossa história. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Quem sabe um dia o Senhor vai parar diante de nós, assim como Ele parou em cima do Monte das Oliveiras, olhando para a cidade de Jerusalém. Ele vai parar olhando para a gente e vai dizer assim: filho, filho, ô minha filha, como eu te amei. Quando você ainda era um bebezinho, eu te arranquei das garras de Satanás. Quando você começou a entender as coisas, eu te alimentei com a Eucaristia. Eu mesmo era o seu alimento. Quando você tinha força para lutar e carregar a cruz, eu fui te dando a cruz aos poucos, mas eu te acompanhei dia após dia. E o que foi que eu recebi no final de tudo isso? Você virou as costas para mim. Filho, filha, como eu queria te carregar no colo e te levar para casa. Mas você prefere ficar aí fora como filho pródigo,
rejeita entrar na casa do Pai, mas eu sempre te amei. Seria um dia muito triste se o dia do nosso encontro com Deus fosse o dia em que nós reconhecêssemos a grande ingratidão que nós fizemos com Ele, Ele que tanto nos amou.